Diz assim a palavra de Deus, o trecho é um pouco longo, mas acompanha a leitura, porque Deus fala já através da própria leitura da sua palavra. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai, nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim e com a sua boca me honra, e com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela região clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha, que está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram: despede-a, vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Vamos orar? Jesus, nós precisamos ouvir a sua palavra, que o Senhor nos dê a capacidade de ouvir, ouvidos que possam ouvir, um coração que possa perceber a tua grandeza, a tua vontade. Pai, tudo que o Senhor falou e fez pode mexer conosco de forma poderosa. Olha para cada um de nós e fala segundo a necessidade específica de cada um de nós, naquilo que necessitamos ouvir hoje. Nos abençoa mais uma vez, nós te pedimos. Amém e amém. Bom, eu quero falar sobre 2 episódios que a gente vê aqui no texto. 2 episódios distintos do capítulo 15, que o Mateus coloca um em sequência do outro. O primeiro deles, um encontro de Jesus com a turma de fariseus e escribas. Fariseus e escribas vão se encontrar com ele para perturbá-lo. Eles viajam de Jerusalém até a região da Pérea, Galileia, de onde Jesus está, só para dizer: seus discípulos não lavam a mão, eles comem sem lavar a mão. E o outro episódio, daí vai ser uma discussão, né? O outro episódio é de uma mulher, porque Jesus agora é quem viaja, pouco mais de 60 quilômetros ou mais, e vai para uma região considerada estrangeira, divisa da Síria com a Fenícia. E o Marcos vai dizer lá no capítulo 7 que Jesus entra numa casa
e tenta ficar no anonimato. Ele entra e não quer ser reconhecido. O capítulo 7 de Marcos vai dizer isso. Mas aparece uma mulher, não sei de onde, e começa a gritar feito doida. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. Aí o anonimato dele foi para o espaço. São 2 episódios que eu quero comentar com vocês. Então assim, primeira coisa sobre esse texto. Jesus chega nessa região da Pérea ou da Galileia, é meio incerto isso. E o pessoal sai de Jerusalém e atravessa uma região muito longa para ir até lá, para reparar em como ele se portava e em como os discípulos se portavam, referente a alguns cerimoniais, que eles entendiam ser de Deus e ser da lei. E no momento de refeição, o pessoal estava com fome e já saiu comendo, ninguém lembrou de lavar a mão. E quando eles falavam de lavar a mão, esquece esse lance nosso, de chegar aqui na torneira, pega um sabãozinho, um líquido, lava. Não. Era um negócio muito mais cerimonial. Era no mínimo até o cotovelo. E tinha que lavar, e lavar de novo, e lavar de novo, e lavar de novo, e lavar de novo. E isso era um mandamento, lá de Levíticos 22, versículos 6 e 7, somente dado a sacerdotes. Não ao povo. Somente os sacerdotes tinham esse cerimonial na lei de Moisés de lavar as mãos, muitas vezes, e até o cotovelo e tal. Eles falaram, seus discípulos, eles comem sem lavar as mãos. Aí Jesus disse, eles não quebraram a lei. Vocês é que quebraram a lei. Vocês é que transgridem a lei, porque vocês pegam a lei de Moisés e pegam a tradição que vocês inventaram, que os rabinos ao longo dos séculos foram inventando, e vocês substituem pela verdadeira lei de Deus. Como, por exemplo, honrar pai e mãe. Vocês agora inventaram uma tal de corbã, que é uma oferta ao Senhor. O que significa dizer, o pai e a mãe estão idosos, estão velhinhos, e o filho não quer cuidar, e não quer ajudar, e não quer despender finanças para bancar e ajudar os pais. Aí eles vão lá no templo, no sacerdote, e diz assim, eu quero oferecer um corbã, quero uma oferta ao Senhor. Aí o sacerdote dizia assim, o que você vai oferecer? Eu vou oferecer tudo que eu tenho. Aí ele oferecia essa oferta, o sacerdote aceitava essa oferta, ele ia lá nos seus pais e dizia, papai, mamãe, eu não posso ajudar vocês, porque eu ofertei tudo para Deus no templo. O pai e a mamãe olhavam, filho, mas como você é piedoso, espiritual, como a sua vida é devotada a Deus. Mais adiante, quando os pais morriam, ele voltava no sacerdote. O sacerdote tirava a comissão dele e devolvia os bens para ele. Você pensa que maracutaia religiosa é só hoje? Você pensa que eu sou na Celso Garcia? Você pensa, né? Você pensa, mas não é. Então assim, a coisa é muito mais antiga do que você pensa. Então, gente, Jesus vai falar assim, vocês transgridem em detrimento à vossa tradição. Ou seja, o que vocês inventaram tem mais valor do que a Bíblia. O que vocês colocaram como regras e cerimoniais e mandamentos, aquilo que está lá no Moisés, Deuteronômio, Êxodo, Gênesis, aquilo não vale tanto quanto o que vocês inventaram. A tradição oral dos anciãos, que depois ganhou o nome de Mishnah, aí formou-se um documento mais completo chamado Talmud, e por aí vai. Jesus vai dizer a eles, o Isaías já falava de vocês 700 anos antes aqui. Esse povo honra a Deus com os lábios, com a boca, falam coisas lindas sobre Deus, mas o coração está longe. Aí ele é mais incisivo e vai dizer raça. Vai dizer o que mesmo? Hipócritas. Raça de víboras é no 23, né? Hipócritas. Vocês ensinam preceitos de homem, versículo 9. E chamando a si a multidão, ele olhou, gente, o pessoal está dizendo que os meninos não lavaram a mão, não fizeram a cerimônia. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. O que entra pela boca não é o que contamina o homem espiritualmente. O que entra pela boca não é o problema.
Se tiver alguma coisa vencida, uma diarreia, uma dor de cabeça, ou até vomitar. Mas isso não traz pecado, isso não contamina o homem. Porque eles entendiam, com esse cerimonial de lavar as mãos antes de comer, é que o contato deles com pecadores, com gentios, com publicanos, o estar no mercado com gente que não era do farisaísmo, ou que não era judia, né, ou que não estava no templo, ou que não tinha o sangue do Abraão, eles entendiam que podia impregnar neles o pecado desse pessoal. E ao ingerir a comida sem lavar a mão, ele entraria feito uma bactéria, feito um vírus, feito algo assim. Jesus falou, não. O pecado já está instalado aí. Não é o que entra, é o que sai. É isso que contamina. Aí o pessoal não entendeu direito, não gostou. Os discípulos no versículo 12 disseram, Senhor, o pessoal não gostou. O Senhor falou umas coisas, eles não gostaram. E Jesus tinha uma preocupação tão grande, né? Com o pessoal gostar ou não gostar. Né? Você percebe a preocupação de Jesus? Com o pessoal gostar ou não gostar do que ele está falando? O pessoal hoje é que tem essa preocupação, né? Eu, por exemplo, também não tenho muito, não. Então, assim, gostar ou não gostar é um problema, morde o cotovelo. Então, assim, Jesus vai dizer, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Deixe-os. São guias cegos. Um grande pregador disse que se Jesus pregasse o que os pregadores de hoje pregam, ele nunca seria crucificado. Deixe-os, são condutores cegos. Um cego guiando o outro, os dois cairão na mesma cova. Versículo 15, o Pedro diz, Senhor, explica para a gente o que o Senhor acabou de dizer, porque para mim soou como uma parábola. Esse negócio que não é o que entra, é o que sai, é o que sai, é o que entra. Ele diz, vocês também não entenderam? Aí fala assim, não é possível. Versículo 17. Versículo 16 e 17. Vocês também não entenderam? Vocês estão comigo e não entenderam? Vocês ainda estão achando que o pecado pega feito de bactéria? E que se você não se lavar cerimonialmente, o pecado entra dentro de você? Aí ele vai dizer assim, não é o que você está comendo, é o que já está lá dentro. É lá de dentro, é o que sai. Porque o que sai vai revelar o que está lá dentro. No capítulo 12 ele vai falar que a boca vai dizer o que está cheio o coração. Inclusive uma das maneiras de você conhecer alguém é você ficar reparando no que sai da boca dela. Mas não aqui na igreja, porque aqui na igreja todo mundo é legalzinho. Paz do Senhor, querida. Paz do Senhor, irmão. E aí, amadinho? Né? Que aqui a gente não consegue avaliar. Mas no dia a dia, na cozinha, na sala, no trânsito, aí a gente consegue avaliar as pessoas, porque o que está no coração às vezes vai saindo para fora. Porque é inevitável, vez ou outra, que isso saia para fora. Por mais que se tente camuflar, o que se é por dentro, ele vem à tona. E Jesus está dizendo que muitas vezes vem em palavras, o que se é como pessoa. Aí ele vai dizer o seguinte, é do coração que procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem, e não o comer sem lavar as mãos, versículos 19 e 20. Às vezes alguém diz, né, pastor, Satanás tem colocado cada pensamento na minha mente. Aí eu digo, não é o Satanás. Se não é o Satanás, quem é então, pastor? Eu digo, adivinha. Adivinha. Como assim, pastor? Você está dizendo que esses pensamentos maus que vêm na minha mente sou eu? É. Ele vai dizer que do coração procedem os maus pensamentos. Coração é uma forma simbólica, né? Do interior do homem. Então, experimenta quando você acordar de manhã, tudo, absolutamente tudo que passar na tua cachola, na tua cabeça, você anota. E 10, 11 horas da noite, quando você for deitar, você lê. Você vai falar assim, meu Deus do céu, eu acho que eu sou pior que o Satanás, não é possível.
O Satanás vai ficar com medo de mim, não eu com medo dele, porque ele vai correr agora, porque ele vai saber que eu sou pior que ele. É só você anotar tudo que passa na sua cabeça, você vai ver. Às vezes eu me pego e falo, por que eu estou pensando isso, gente? Eu dou até uns tapas assim, sai. Porque está instalado dentro de nós. Jesus está dizendo que está no DNA. Amém, gente? Romanos 3,10, Romanos 3,23 diz que não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Nós somos maus por natureza. Depois do dilúvio, em Gênesis 6, acho que a Gênesis 6, o Senhor vai dizer assim, nunca mais vou destruir a terra, destruir a humanidade por causa com dilúvio, com água, ou sei lá por quê. Porque eu já percebi que a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Já está impregnado na natureza. A gente já nasce com isso. E Jesus falou que esse é o problema. E os fariseus não entendiam assim. Entendiam que a coisa vinha de fora para dentro. Amém, gente? Entendiam que a coisa vinha de fora para dentro. O Watchman Nee, ele escreve 3 livros, Homem Espiritual 1, 2 e 3. E uma das coisas que eu notei no volume 1 desse livro é que ele fala um bocado sobre as janelas da alma, ouvidos e olhos. Ou seja, por onde a gente vai alimentando o nosso ser. E ele coloca algumas coisas interessantes. Mas eu fui entendendo aquilo de uma forma talvez meio equivocada, segundo Jesus. Embora o Watchman Nee foi um cara sensacional, um coreano fantástico. Mas ele vai dizer que aquilo que a gente se alimenta olhando e ouvindo é aquilo que desce para a alma. Mas quando a gente vai ver o que Jesus diz, quando a gente se presta a alimentar o ouvido e a alma com o que não presta, não é isso que está entrando, é o que já está lá que está alimentando. Não sei se deu para entender. Deu para entender? Vou tentar dar uma destrinchada. O Watchman Nee diz que os olhos e ouvidos são as janelas da alma. Então, quando você se presta a emprestar o ouvido, os olhos, aquilo que está entrando, está maculando o seu interior, está entrando como pecado, ou seja, você está vendo porcaria, você está acessando pornografia, você está vendo o que não presta, você está ouvindo coisas imundas, sujas, isso está contaminando você, pecando, tal. Eu acho que isso tem um fundo de razão, porém, quem se permite, depois de lavado, remido no Espírito Santo, no sangue de Jesus, e continua com esse tipo de alimento, não é esse alimento que está estragando, é o que já está lá, que está atraindo. Amém, gente? É o que está aqui dentro que vai fazer com que o meu ouvido goste de ouvir alguém falar mal do outro. É o que está aqui dentro. Não é a fofoca que vai vir depois de 10 minutos. Então quando alguém diz, você não sabe o que aconteceu, aí eu digo assim, o que aconteceu com a fulana? Antes de contar alguma coisa e eu emprestar o meu ouvido para pecar de forma grosseira contra Deus, o que está aqui dentro é que está me fazendo ir lá. Deu para entender? Não é depois que o negócio veio que o pecado, não, já está lá, Jesus falou. Então, quando eu estou emprestando as janelas da minha alma para aquilo que não presta, para aquilo que ofende a Deus, gente, a questão, o perigo não é o que está vindo, é o que está dentro que está alimentando isso. E aí vira um ciclo sem fim. E os fariseus não entendiam isso. Amém? Então, algumas aplicações para nós, para a gente seguir para outro encontro que Jesus teve. Sobre os escribas e fariseus. A primeira aplicação é, não crie leis para você seguir. Não crie uma nova religião para você seguir. Porque você conhece os crentes. Você conhece os crentes? Os crentes são demais, gente. A Bíblia diz uma coisa, mas para ele, não é bem assim. E ele faz de outro jeito. Sem perceber, nós vamos criando rotinas, hábitos, segundo nós mesmos, que agradam a Deus ou desagradam a Deus. Alguns desses hábitos talvez aprendemos lá atrás, porque eu disse outro dia que a gente é um grande misturado de coisas boas sobre Deus e de coisas não tão boas sobre Deus e de coisas nada a ver com Deus também. Amém, gente? Tá certo?
Quem ouviu Martinho Lutero pregar, ele foi o grande reformador, um ícone da reforma. Mas o Lutero não considerava a carta do Tiago. Se equivocou, não. Se até o Lutero equivocou, imagine quem nos batizou, quem nos ensinou, quem pregou para nós quando nos convertemos. É possível ter equivocado. Se você visse o estatuto da Pentecostal da Bíblia, você ia falar assim, meu, como é que botaram isso aí? Foi os fundadores que botaram. E alguns equívocos até assim, você olha para a Bíblia e fala, como é que eles interpretaram assim? Interpretaram. Era um homem de Deus? Claro que eram. E toda honra e glória a Jesus por causa deles. Estamos aqui por causa da vida deles, que foi colocada quase que até a morte para servir Jesus e a gente chegar aqui hoje. Mas também podem ter equivocado. Então a gente é um misto de coisas muito boas sobre Deus e algumas coisas nem tanto. E aqui eu estou dizendo o seguinte, qual era o problema desses homens? Jesus falou assim, vocês invalidam a lei de Deus por causa da tradição de vocês. Os costumes e regrinhas que a gente vai adotando para nós mesmos, para agradar a Deus, ou aquilo que a gente acha, as superstições que a gente vai agregando e não estão na Bíblia, irmãos, às vezes a gente vai atropelando as ideias. Às vezes a gente vai colocando pessoas no inferno porque fizeram uma tatuagem. Você está inventando uma lei nova. Você está inventando uma Bíblia sua. Amém, gente? Você está inventando. Então assim, a gente tem que ter o cuidado de não inventar o que não está na Bíblia para não entrar na linha de escribas e fariseus. Uma vez a gente estava num culto, se eu não me engano o pastor Luiz estava pregando aqui, e eu estava com a minha Bíblia em pé ali na porta central, uma quinta-feira. Tinha um garoto no meio da igreja, ele estava com o boné virado para trás, mas ele estava debruçado no banco da frente assim, ó. O olho desse tamanhão assim, ó. Não piscava. E o Luizão pregando aqui, e eu lá com a Bíblia. Aí chega alguém assim para mim ali na porta e diz assim, pastor, meu ouvido, você não acha que é falta de reverência estar de boné dentro da casa de Deus? Eu falei, não. Não. É um acessório, é uma peça de vestuário, gente. Aí eu falei, aquilo ali eu acho falta de reverência. Aí eu apontei aqui para trás, aqui, eu nem olhei, só apontei. A hora que ele olhou, tinha 2 obreiros batendo papo na calçada. Aquilo lá é falta de reverência. Aí ele ficou olhando, eu falei, aquilo ali também. Apontei, desse lado aqui tinha 2 mocinhas grandes, as 2 funcionando no celular, nem aí para mensagem. Eu falei, aquilo ali também, eu também acho falta de reverência. E o garoto assim, ó. Mensagem rolando, ele olhando assim, os olhos fixos. Percebe como a gente fala bobagem? Percebe como a gente coloca leis que a Bíblia nunca disse? Então assim, não crie. A gente já tem a nossa regra de fé e prática. Leia um pouco com mais cuidado. Leia as cartas de Paulo. Leia os evangelhos. Leia as cartas de Pedro. Comece a estabelecer uma lei para a sua vida que está embasada na Escritura, no que Jesus disse. No que ele não disse, gente, não coloca uma lei. Eles chegaram ao cúmulo de abolir uma das principais regras da lei, que era honrar pai e mãe. Com o maracutaia sacerdotal, vai lá e fala que é oferta ao Senhor, e diz para os pais, você não pode ajudar, quando seus pais morrerem, pega a comissão de volta, e fica tudo certo. Gente, eles faziam coisas absurdas, porque eles inventaram. Amém? Então essa é a primeira aplicação. Não crie regras que agradam ou desagradam a Deus, por sua própria conta. E se tem coisas que você criou, né? Você põe copo d'água, não dá para colocar mais copo d'água em cima da TV, né? Não. Agora a TV é fininha, né? Não, pastor, eu não ponho mais, não. Eu ponho na estante agora. Então assim, eu vou colocar o copo d'água lá, pastor, mas vai que abençoa. Vai que a hora que a água entra assim, passa ali, entra na gastrite, já pá. Então não cria, não cria. Não cria lei. Não cria regra. Amém, gente? Não cria. Às vezes a gente não cresce, a gente não avança, a gente não compreende o evangelho. Jesus falou assim para os discípulos, até vocês não entenderam? Que o problema não é o que o pessoal está comendo, escalar mão lavada, mão suja.
Até vocês não entenderam que essa regra era sacerdotal, era lá para os sacerdotes. O povo não tem nada a ver com esse negócio de cerimônia de lavar a mão ou não. É só os sacerdotes, o Moisés disse em Levítico, capítulo 22, versículos 6 e 7. Vocês não entenderam? Aí Jesus vai falar do que era o problema. Então a outra aplicação para andar, a primeira é não cria. A gente tem falado nos discipulados, né? E tem desconstruído muito paradigma, né? Então tem vários irmãos levando o negócio a sério. Alguns não muito, mas tem uns que estão. E estão sendo muito confrontados, e está sendo bonito isso, né? E alguns paradigmas caindo por terra. E às vezes a gente fala de assuntos que são assim, totalmente bíblicos, né? Então assim, eu preguei 1 hora sobre perdão num domingo, no outro aqui eu estava falando de uma coisa, e de repente, o Espírito Santo tocou, ele começou a falar de perdão de novo. Aí, gente, a gente está na sala, qual a dificuldade que você tem tido diante de Deus na sua vida espiritual? 3, 4 pessoas das 5 ou 6 que estavam lá colocaram a mesma coisa, a questão do perdão, pastor. Porque a gente ouve, e até ensina para os outros. Mas quando o BO acontece contra nós, a gente diz, você não sabe o que me fizeram? Tá, e nem preciso saber. Jesus falou para você perdoar. Mas pastor, você não sabe o que me fizeram. Eu falei, tá bom, quer contar? Então conta. Foi isso. Agora eu já sei o que te fizeram. Perdoa. Então assim, aí a pessoa, não, então, poxa vida, a gente cria um modelo de cristianismo pessoal. Então não cria. A segunda, cuidado. Tome muito mais cuidado com o que está aí dentro, do você, do que com aquilo que pode entrar. Tá bom? Tá certo? Então assim, a hora que você zapeia os seus 180 canais, cuidado, mas não do que vai passar a hora que você está zapeando os 180 canais, é com o que está aqui dentro. Que o que vai fazer você parar num determinado canal, colocar aquele 000, aquela senha para ele abrir, é o que está aqui dentro, não é o que está lá. Amém, gente? Então assim, o que Jesus está falando, tome mais cuidado com o que está aí dentro. Os fariseus tinham um zelo com o templo, o zelo com os utensílios, o zelo com a roupagem exterior, o zelo com os banhos cerimoniais. Eles tinham zelo com tudo na religião, menos zelo com aquilo que tinha dentro deles. E Jesus, vocês esqueceram o negócio que pega. É aí dentro que as coisas acontecem. Amém, gente? Então, cuidado. O versículo 14, ele também nos traz uma aplicaçãozinha. Cego guiando cego, 2 cairão, 2 cegos na cova. Aplicação. Cuidado com quem você segue. Cuidado com quem te influencia. Inclusive espiritualmente também. Cuidado com quem te aconselha. Amém, gente? Não receba conselho de gente que nunca construiu nada de bom. Não receba conselho de gente que a vida só vai para o lado de trás. Só dá marcha ré em tudo. Não receba conselho de gente que não conseguiu resolver a si próprio. Gente mal resolvida em tudo. Porque não está habilitada para aconselhar ninguém. Porque não conseguiu se resolver. Um cego guiando o cego, ambos caem na cova. Aí a gente escuta a mensagem aqui. Aí a gente está no discipulado. Aí a gente participa de momentos especiais com Deus. Aí na segunda lá no trabalho, senta do lado de alguém maluco, mal resolvido, cheio de ideias erradas. E começa a dizer a você, se eu fosse você eu fazia assim. Se eu fosse você eu fazia assado. E você de repente, você acha isso mesmo? Eu acho. Pelo amor de Deus. Um cego guiando um cego, cai todo mundo no mesmo buraco. É uma outra aplicação. Então, a primeira, não crie uma religião. Não crie um manual seu. O nosso manual ainda é esse aqui. E com esse aqui a gente se sujeita. Amém, gente? Essa mulher que chegou aqui no primeiro versículo, que é o versículo número 21, não é a mesma do versículo 28.
Esse processo todo que a gente vê em versículos curtinhos, era Jesus tratando com a mãe. Gente, ouça isso. A gente quer que os nossos filhos sirvam Jesus, que eles retornem para o caminho do Senhor, que eles compreendam o Evangelho, que eles amem Jesus, que eles larguem o pecado. Jesus precisa tratar conosco primeiro, papai e mamãe. Ele vai tratar com eles. Amém, gente? Ele vai tratar com eles. Porque se ele tratar com papai e mamãe, ficam dois referenciais dentro de casa. Muito fortes. Muito fortes. Eu acho que não existe referencial mais forte para o cristianismo do que pai e mãe servindo Jesus de verdade. De verdade. Tratados por Jesus. É forte esse referencial. Então assim, nós que estamos clamando, você que está clamando, que está aflito como uma mãe como essa, e parece que as coisas não acontecem, parece que só piora, parece que só apronta, parece que só arruma uma companhia, parece que não sei o que lá, Jesus precisa tratar com você. Porque Ele vai tratar com eles. Amém? Eu finalizo essa mensagem trazendo à sua memória o começo. Não crie uma religião, não crie mandamentos. Cuidado com as superstições, cuidado com as regras, que a gente não tem respaldo nenhum na Bíblia, e a gente fala, não, Deus mandou, Deus disse, Deus falou, cuidado. Não crie. Em segundo lugar, cuidado com o que está dentro, que é mais perigoso do que está fora. E vamos aprender com uma grande fé que não foi grande no tamanho, mas nos componentes dela. Perseverança, a humilhação, a adoração. E não se esqueça, Deus quer tratar com a gente. Ele vai tratar com nossos filhos. Deus te abençoe. Amém?